naqueles momentos difíceis que tem lá na empresa, alguns empresários acabam optando pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele caminho que dá um alívio. E esse caminho é achar um culpado. Deu um problema, a culpa é do meu funcionário, que não quer nada com nada. A culpa é do meu sócio, que não tem responsabilidade, que não pega junto. A culpa é do mercado, que está uma situação difícil. A culpa é do concorrente. A culpa é do cenário econômico, é do governo. Resolve botar a culpa em alguém? Sinceramente, eu duvido muito, tá? Sabe o que resolve mesmo? É puxar pra gente a responsabilidade. Peraí, o que eu fiz errado? O que eu não devia ter feito? O que eu não fiz? O que eu fiz e não deveria nem ter pensado em fazer? Ou melhor, ok, aconteceu. O que eu tenho que fazer agora para resolver isso? Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Q21. E aqui no Q21, aqui eu te ensino como você criar atalhos ou como você pular aqueles obstáculos que te impedem de trabalhar menos e ter mais lucro lá na sua empresa. Eu sou Fernando Campagnolo e o tema de hoje é como manter as rédeas da empresa nas horas difíceis. Acontece o seguinte, ó, tudo que eu ensino, seja aqui nas aulas do Q21, seja lá no meu curso Empreendedor Líder, eu ensino 6 passos que te levam a você parar de apagar incêndio, organizar os teus processos e ter uma empresa lucrativa, porque é isso aí, na verdade, que te ajuda a trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Só que desses 6 passos, tem um deles, todos são importantes, mas tem um que é muito importante, eu preciso destacar agora. Um desses passos é a gente planejar. Mas planejar não é só estar com as coisas na cabeça. Planejar é estar lá, tintim por tintim, organizadinho, as ações definidas, tudo aquilo que você vai fazer para você atingir aqueles resultados que você quer. Mas aí eu te pergunto, com você, todos esses planos que você faz, dá certo? Funciona exatamente como você pensou? E quando as coisas elas não acontecem? Ou quando não acontecem do jeito que você queria, do jeito que você imaginava. Ou pior, quando surgem alguns imprevistos, quando surgem algumas situações chatas, desagradáveis. Você sabe como manter o rumo da sua empresa? Você sabe como ter aquela serenidade de tomar as melhores decisões, as decisões que não vão te trazer mais problema ainda? Sabe como fazer isso? Olha só, não importa, né? Não importa o momento, não importa que tem uma época louca, né? A gente está vivendo uma época hoje totalmente louca. Abre negócio, de repente pode abrir, tem que fechar, falta matéria-prima, acontece muitas coisas. Então não importa que seja uma época louca, não importa que aconteça lá qualquer adversidade lá, funcionário que a gente precisava muito saiu, as vendas caíram, aquele cliente importante saiu, não fechou aquele negócio que era para fechar. Teve outro dia até um aluno que ele estava simplesmente em pânico, chamou a gente ali porque a sócia dele decidiu sair da sociedade. Era ele, mais ela e 2 funcionários. A sócia saiu, ele estava lá em pânico, como que ele ia fazer? Porque essas situações, elas acontecem. E nas horas difíceis, as horas difíceis, elas separam as pessoas em 2 grupos. Em 2 grupos apenas. O primeiro grupo é aquele grupo daquelas pessoas que estão ali perdidas, né? Muitas vezes até desesperadas. Meu Deus, e agora o que eu faço? Algumas até ficam ali esperando, né? Vou esperar que as coisas aconteçam, vou esperar que tudo se resolva, vou esperar que volte à normalidade. Eu chamo esse grupo daqueles que choram, né? E tem o segundo grupo, que é aquele grupo daquelas pessoas que, tá, mas vamos resolver essa parada aqui. Batem no peito, vamos lá, vamos fazer acontecer. Elas mudam o jogo, elas se adaptam, elas reagem de forma diferente, elas acabam transformando aquele limão azedo numa gostosa e gelada limonada. Esse grupo, eu chamo aquele grupo dos que vendem lenços, né? Aquele comentário popular que dizem que na crise tem uns que choram e uns que vendem lenço. Mas sabe qual é que é a diferença? A diferença é muito simples. A diferença ela está em como o dono, né? O dono ali, o empresário, como que ele encara a coisa, como que ele reage às situações. E por que eu estou falando isso?
Porque isso que eu falei é que dá razão para esse conteúdo aqui de hoje. O objetivo hoje é a gente discutir aqueles modos de agir do empresário, o jeito de agir que leva a superar todas as adversidades nas coisas difíceis. Então, o que a gente vai ver hoje aqui? Como mudar a forma de encarar essas coisas? Como resolver essas paradas, essas encrencas, esses problemas que surgem a toda hora e que impedem, de repente, você de trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Esse conteúdo vai ser muito top, porque, na verdade, o Q21 não é só uma live, né? Mas, Campo, o Q21 é uma live? Eu gosto de dizer que o Q21 é uma aula aberta que eu faço aqui, uma dedicação minha, e hoje essa aula ela vai ser prática, nós vamos fazer um negocinho prático aqui. Falando em negócio prático, e já quero te dizer o seguinte, Campa, você vai falar aí de poder da mente, de segredo da mente? Nada disso. Você é contra isso? Não vou falar aqui. Não vou falar de coaching. Você é contra coaching? Também não. Não vou falar de coaching, também não vou estar dando lição de moral em ninguém. Não é esse o objetivo aqui. O meu objetivo é só um. Eu vou te mostrar coisas que funcionam comigo nos momentos difíceis. Coisas que eu faço para mim. Mas, Campa, você tem momentos difíceis? Mas é claro, quem é que não tem? Qual é o ser humano que não tem momentos difíceis? Qual é a pessoa que planeja e tudo sai exatamente igual? Não existe isso. Sempre vai ter uma situação adversa, sempre vai ter uma encrenca. A diferença é como a gente reage. E eu reajo da forma que eu vou ensinar aqui hoje. E isso funciona para mim, eu já ensinei para muita gente que faz e também funciona. Então nós vamos trabalhar na prática. E quero te dizer, lembra que eu falei da turma que vende lenço, né? Se você é da turma que vende lenço, a gente vai reforçar isso aqui hoje. Se você é da outra turma, né? Aquela lá que não vende lenço, que está ali comprando lenço, né? Assim, ó, e você quer virar esse jogo, você está aqui no lugar certo, porque eu vou te falar hoje é para isso mesmo. Então fica aqui comigo até o final. E quer ver uma coisa que acontece, que é a realidade? A realidade é o seguinte, ó. Naqueles momentos difíceis que tem lá na empresa, alguns empresários acabam optando pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele caminho que dá um alívio. E esse caminho é achar um culpado. Deu um problema, a culpa é do meu funcionário, que não quer nada com nada. A culpa é do meu sócio, que não tem responsabilidade, que não pega junto. A culpa é do mercado, que está uma situação difícil. A culpa é do concorrente. A culpa é do cenário econômico, é do governo. Veja bem, ó, quem age desse jeito, quem age achando culpado, tem uma grande vantagem. Não carrega o fardo da culpa. E não carregar o fardo da culpa é bom, porque dá aquela sensaçãozinha gostosa, aquela sensação, ó, eu fiz o certo, a culpa não é minha, a culpa é isso, é aquilo, é tal coisa. Mas fala pra mim, resolve botar a culpa em alguém? Sinceramente, eu duvido muito, tá? Sabe o que resolve mesmo? É puxar pra gente a responsabilidade. Peraí, o que eu fiz errado? O que eu não devia ter feito? O que eu não fiz? O que eu fiz e não deveria nem ter pensado em fazer? Ou melhor, ok, aconteceu. O que eu tenho que fazer agora para resolver isso? Porque quando você traz para você a responsabilidade, você tem a chance de consertar. Agora, se você só achar um culpado, que gestão você tem sobre esse culpado? Nada. A verdade é que o outro até pode ser o culpado realmente, pode ser que seja. Mas você, como empresário, como dono, você tem que ser o responsável por resolver isso aí. Você tem que ser o responsável por virar o jogo. E eu quero te mostrar que agora, para a gente começar a conversar, eu quero te mostrar como é que é a nossa forma humana de pensar, porque nós somos seres humanos, e como seres humanos, a gente tem ponto forte, a gente tem ponto fraco, a gente tem coisas que a gente acerta e tem coisas que a gente erra. Todos nós, estamos todos no mesmo balaio. E para eu te mostrar como que é isso, eu quero te contar uma historinha, e é uma historinha assim clássica. É uma historinha que se conta lá na faculdade de administração. Já vi muitas pessoas de lá, eu não sou da área de administração, né, mas tem gente que é e diz que viu essa história lá. E a história é a seguinte, ó, diz que tinha um senhor que ele tinha uma daquelas carrocinhas de cachorro-quente, vendia cachorro-quente na rua.
Só que ele era bem sucedido, trabalhava sozinho, com a sua carrocinha, ele vendia muito bem. As pessoas vinham de longe, traziam as famílias para comprar o cachorro-quente, alguns levavam embora, outros consumiam ali. Ele era famoso, tinha uma grande fama na cidade. E como ele ganhou dinheiro com aquilo ali, ele conseguiu formar o filho dele em administração. Pagou a faculdade para o filho por muito tempo, formou com orgulho. E o filho dele, formado, já bem sucedido na profissão, um dia chegou para o pai e disse: pai, o negócio aí fora tá feio. A crise está vindo. As pessoas não vão mais consumir. As pessoas não vão comprar. Vai cair o teu faturamento. O pai tem que ficar atento. Fica de olho. Toma as tuas precauções para você não quebrar. E esse senhor da carrocinha de cachorro-quente, sabe o que ele fez? Ele começou preocupado com a crise. Antes ele comprava aquela salsicha da melhor qualidade que tinha. Ele passou a comprar mais barata que ele conseguiu. Comprou mais barata. Não, eu preciso economizar, agora tem que aumentar minha margem, vou vender menos. Aquele pãozinho fresquinho que ele ia lá especialmente comprar, mas era caro, ele parou de comprar. Ele começou a comprar um pão mais barato, de uma padaria ali que não se preocupava tanto com qualidade. Os outros materiais ali, o molho, tudo ele baixou a qualidade do negócio. Mas ele estava preocupado com a crise, estava tomando precauções com a crise. Com isso, ele preocupado, ele já não era mais o mesmo, ele já não dava aquele atendimento que o cliente dele estava acostumado. E as pessoas vinham, comiam um cachorro quente e diziam: opa, alguma coisa mudou. Não é mais o mesmo, o dono não é mais o mesmo. Pararam de comprar com ele. Qual foi a consequência disso? O faturamento dele despencou alarmantemente, além de estar com a margem. Começou a baixar preço, a margem caiu, não vendia mais, vendia uma vez, as pessoas não compravam mais. Caiu o negócio. E aí, sabe o que ele fez? Realmente, meu filho tinha razão, meu filho que estava certo, ainda bem que ele me abriu os olhos. Mas sabe o que aconteceu? Ele não se preocupou com essa primeira ação que você tem que fazer nas adversidades aqui. A primeira ação que você tem que fazer. Você tem que vigiar um inimigo muito grande, um inimigo que pode te ajudar, mas também pode te complicar. Cuida os teus pensamentos. Cuida o que você pensa. Agora o Campa vai começar a falar em pensar positivo. Veja bem, pensar positivo é importante, claro que é. Mas eu quero te falar aqui de algo muito mais importante do que pensar positivo. E eu vou te falar como nós, seres humanos, mortais, limitados, a gente funciona. Como que a gente funciona internamente? Quer ver como que a gente funciona? Olha só. A gente pensa, tá? Então nós temos pensamentos, tá? Nós temos pensamentos. Vou abreviar aqui. Nós temos pensamentos. A gente pensa alguma coisa. Só que conforme o que a gente pensa, gera na gente um sentimento. Vou abreviar também. Gera um sentimento. Então, tiozinho lá do cachorro-quente. Opa, vem crise, tá feio, vai cair minhas vendas. Sabe o que ele sentiu? Ele se sentiu aqui retraído, encolhido. Ele se sentiu com medo. Ele se sentiu desanimado. Será que alguém que acredita que a crise vai pegar consegue ter um pique de levantar de manhã cedo? Uau, hoje vai ser um dia grandioso, hoje eu vou vender pra caramba, eu vou melhorar meu tempero. Será que alguém que pensa isso consegue? Eu duvido muito. O sentimento dele é o quê? Meu Deus, a crise, medo, retração. Ele atendia os clientes desse jeito. Por quê? Porque a forma que ele sentia aqui levava ele, a forma que a gente, pensamento gera um sentimento que faz com que a gente haja de forma proporcional. Então, o sentimento gera na gente uma ação. A ação do tiozinho, qual que foi? Comprar materiais, matéria-prima de baixa qualidade. Não conseguia, por mais que ele lutasse contra, ele não tinha como dar aquele atendimento especial para as pessoas. Ele não estava motivado, ele estava se sentindo com medo, estava se sentindo para baixo, porque ele estava pensando que a crise ia pegar ele. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Aconteceu que a forma como ele pensava gerava um sentimento, gerava uma ação para ele, que produzia o quê? Produzia um resultado. Então, veja bem, a importância que é a gente cuidar do pensamento. A forma que a gente pensa impacta diretamente no resultado. E aí o tiozinho, quando as vendas dele caíram, ele reafirmou isso. Caramba, meu filho estava certo. Ele voltou a reafirmar.
Então ele alimentou esse sistema dele aqui, realmente, ó, a crise. E é assim que acontece com a gente, quando a gente não vigia os nossos pensamentos. Se eu pensar de manhã cedo, hoje o dia vai ser uma caca, não vou vender, as vendas tão ruins, eu vou desanimado para minha empresa. Eu vou atender meu cliente desanimado. Eu vou fazer uma série de ação condizente com a forma que eu estou sentindo. E aí eu vou colher um resultado condizente à forma que eu estou agindo. E eu vou, ó, realmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os pensamentos, tá? Porque, ó, quando há um problema na empresa, pensar positivo é importante, sim. Mas tem algo muito mais importante do que pensar positivo. Não adianta ficar pensando positivo, não adianta ficar pensando, tudo vai dar certo, as coisas vão se resolver se você não fizer a sua parte. Então, mais importante do que pensar positivo, é pensar positivo, mas pensar assim. Ok, existe um risco de crise, mas como eu vou resolver isso? Traz para si a responsabilidade. Puxa para você a responsabilidade de resolver e não fica apenas esperando que um pensamento positivo faça isso por você, porque é loucura. Então, se nesse momento de dificuldade, se nesse momento da adversidade, a gente pensar assim, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, fim do mundo, acabou, o cara pediu a conta, o meu cliente maior lá deixou de comprar comigo, diminuiu as minhas vendas, e agora, meu Deus, o que vai acontecer? A gente começa a criar em cima. A gente começa a pensar, agora não vou conseguir pagar as contas, vou ter que trabalhar muito, não vou dar conta de entregar, não vou conseguir fazer sozinho. A gente começa a criar situações e isso desgasta, isso gera uma energia. Então, se é para a gente... não é que gera uma energia, isso consome uma energia. Se é para a gente consumir energia, vamos escolher no que a gente vai, no que a gente vai consumir, no que a gente vai gastar essa energia. Vamos gastar em coisas boas, vamos gastar em resolver a parada e não em ficar chorando que não tem jeito, que aconteceu, fato, mas vamos resolver. Então, para isso, tem a segunda coisa, a segunda ação que tem que ser feita na hora de resolver isso. Porque tem gente que só se apavora com as situações adversas e fica lá esperando, não age. Você já viu, por um acaso, algum filme de guerra, aqueles filmes lá de estrategistas, né? Pode ser na época de medieval, de espada, pode ser de metralhadora, qualquer filme de guerra. O que acontece? Às vezes está lá, o exército está avançando, vem o inimigo, faz uma surpresa ali, um fator surpresa, vem com uma equipe grande. Você já viu nesse filme algum general fraquejar? Você já viu algum general entrar em pânico? Você já viu algum general fugir, sair correndo? Não vou para o combate que nós vamos morrer, meu Deus, e agora? Você não vê isso. O general, ele bola um plano, ele bola uma estratégia e ele vai para frente. Então, a segunda ação que você tem que tomar, seja o general da tua empresa. Seja o general, seja o cara que dá o comando. Eu vi um filme de guerra uma vez, infelizmente, eu não lembro o nome do filme, porque eu estava, de vez em quando, eu acordo, no meio da madrugada, elétrico, cheio de ideias, e aí eu anoto minhas ideias, mas perco o sono. Aí, uma dessas vezes, eu fui para a televisão, lá, surfando ali nos canais, né? De repente, um filme de guerra, meio antigo, lá, e tinha uma cena que me chamou a atenção. O exército estava fugindo ali do exército inimigo, e eles entraram num pavilhão grande lá. E o exército inimigo cercou aquele pavilhão. E quando cercou esse pavilhão, a pessoa que estava no comando começou a entrar em desespero. Sentou no chão e disse, agora a gente vai morrer, meu Deus do céu. Um dos soldados foi lá e deu um tapão na pessoa que estava no comando, levantou ele pela camisa e disse assim, não interessa se você vai mandar eu marchar, não interessa se você vai mandar eu dar tiro, não interessa se você vai mandar eu correr, eu só quero uma ordem, dê uma ordem, você está no comando. E a verdade é essa, o dono da empresa, ele está no comando. Se ele não der a ordem, as pessoas não vão fazer, ele tem que assumir o comando, ele tem que ser firme sempre, porque daí as pessoas vão estar seguindo essa pessoa, vão estar seguindo o general que está ali no comando. Então essa é a segunda ação, seja o general. E agora nós vamos para a terceira, que essa terceira agora a gente vai começar a trabalhar. Então se você não pegou aí um papel e uma caneta aí, nós seres humanos, a gente é como se fosse duas pessoas, né? A gente é uma pessoa que pensa, que raciocina, né? Penso, logo existo, né? Já dizia o filósofo. Mas a gente é uma outra pessoa que, às vezes, a gente só tem sentimentos.
A gente age pelo emocional. E muitas vezes a gente deixa o emocional tomar conta das nossas decisões, mas isso é bom. De certo modo é bom, porque o emocional, às vezes, ele dá um alerta pra gente, né, de que alguma coisa vai acontecer. E normalmente, quando surge lá uma adversidade, surge um problema, um pepino lá, qualquer coisa, qual é que é a tendência natural da maioria dos seres humanos? A minha, inclusive, eu sou ser humano, né? A tendência geral é a gente dizer assim, ó, meu Deus do céu, PQP, por que que foi acontecer isso comigo? Não é para acontecer, não queria que fosse assim. Alguns agem assim, uns vão lá e dão um soco na mesa, alguns choram, descarregam a raiva. Isso é humano, é muito humano isso. Isso é o nosso emocional dizendo, opa, alguma coisa não está legal. Então, o que, que você tem que fazer agora nessa terceira ação? Ó? Nessa terceira ação, não dá para tomar decisão com a cabeça a mil. Não dá para tomar decisão no calor da hora, na raiva, no choro, na tristeza. Então, a primeira coisa, se acalma, respira, dá uma volta. Não está indo? Relaxa, depois vai. Não toma decisão na pressão, não toma decisão no calor da hora, não toma decisão quando a coisa não está legal. Você tem todo o direito, quando as coisas dão errada, você tem todo o direito de extravasar do teu jeito. Isso é muito humano, mas não toma decisão extravasando. Então, o terceiro passo que você tem que fazer é o seguinte, ó. Encare o problema sem o emocional, ó. Ah, mas como assim, Campa? Como que eu vou encarar o problema sem o emocional? Emocional, ó, eu sei que você está querendo me ajudar, mas faz o seguinte, ó, fica aí de ladinho agora, deixa eu raciocinar um pouquinho, extravasa a tua raiva, extravasa a tua tristeza, seca o choro primeiro, dá uma volta, dá uma respirada e tá, beleza. Ok, passou, agora vamos botar a cachola para funcionar aqui. Vamos deixar só o racional. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer, e você tem que fazer agora, você vai fazer agora, é pensar o seguinte, ó, qual é o problema? Ah, Campa, eu sei qual é o problema. Beleza, então escreve aí. Escreve, você tem uma linhazinha ali, umas linhazinhas para escrever. Qual é o problema? Se não tem a folha, escreve embaixo. Qual é o problema? E escreve o problema. Racionaliza o problema. Ah, as minhas vendas diminuíram. O meu melhor funcionário pediu demissão. Meu sócio saiu da empresa. Meu gerente pegou Covid e está afastado. A fulana engravidou, está afastada. Quebrou uma máquina, cara, não tem dinheiro para consertar. Veio uma dívida que não era para vir, surgiu. Escreve o problema. Qual era o problema? Escreve aí o problema, tá? Então escreve aí o problema. Escreve. O que aconteceu? Esse é o primeiro passito, tá bem? Ok, conscientizou o problema, você vai para o segundo passo aqui. Só que esse passo você não vai escrever agora. Deixa eu explicar primeiro. O segundo passo é qual é a causa do problema. Qual é a causa do problema? Pô, minha letra é feia, né? Não queira copiar aqui que é difícil. Qual é a causa do problema? Só que aqui eu vou te dizer. Aqui o exercício é você não dar explicaçãozinha, não é você dar desculpinha, não é dar desculpide, como eu digo, né? Aquela desculpa esfarrapada. É você ir na raiz, você tem que ir na raiz do problema, tá? Na raiz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se alguém precisar de ajuda, me fala aí. Mas aqui, digamos, as vendas caíram. Qual é que é a solução fácil? Ah, a causa é a pandemia. A causa é que o prefeito mandou fechar. Esse é o caminho fácil. Ah, não estou vendendo pouco porque o concorrente está fazendo mais barato, está liquidando. É fácil colocar isso. Quer ver como é fácil essa questão de concorrente? Olha só, eu vou te contar um exemplo que eu fiz muito isso depois que eu descobri que isso estava errado e tive vergonha, mas agora não tenho vergonha. Porque o que a gente aprende não tem que dar vergonha na gente. Quando eu trabalhava, eu vi que alguém falou que trabalha com software aqui, a Alexandra, eu também trabalhei com software por 25 anos, software de gestão no meu caso. E por 25 anos a gente passou por muita crise financeira, crise de mercado, loucura total. A nossa cidade aqui é basicamente agrícola, aquele ano a agricultura não dava bem, crise local. Sabe o que acontecia? Na crise a gente não vendia, a gente trabalhava com contratos, a gente começava a ter cancelamento de contratos, acontecia isso.
Aí o Campa se dava lá com 5, 6 concorrentes, a maioria mais chinelo que eu naquela época, né? Uns iguais. E eu ligava para eles, cara, como que tá aí? Ih, Campa, você não sabe, tô perdendo negócio, tô perdendo contrato, não consigo vender, tá um horror. Aí eu ligava para 3, 4, me diziam a mesma coisa, eu chegava para Cris, ó, não é com nós. Que bom, não é com a gente, é geral. Mas pagava as contas, eu pensava isso? Não pagava as contas. Mas eu me conformava com aquilo. Até que numa das vezes eu inventei de ligar para um cara que não era chinelo que nem eu. O cara estava ali, ó, estava acima. Muito bem, obrigado. E eu criei coragem e liguei pro cara. Disse, cara, me conta aí. Como que tá aí a crise? O cara, tô vendemos um monte esse mês. Tá, mas e cancelamento? Não, a gente não teve. Teve umas pessoas aqui negociando. A gente empurrou para frente, a gente entregou mais serviço. Não tivemos cancelamento. Aquilo me doeu. Digo, mas caramba, então, peraí. 4, 5 que nem eu estão perdendo, o cara não tá. Ó, então, não é a crise, não é o mercado, é eu que estou fazendo errado. Então, você tem que ir na causa. Qual é a causa de você não estar vendendo? Ah, eu não estou vendendo porque eu ficava, antes da pandemia, eu ficava esperando o cliente vir e eu não me preocupava em divulgar meu negócio. Ah, eu não estou vendendo porque eu nunca me preocupei aqui tanto em fazer um pós-venda, em atender meu cliente, só vinha indicação de clientes, eu nunca me preocupei em ir atrás. Então vá na causa, qual é a causa do problema? Ah, o funcionário saiu, outro problema, lá, o funcionário saiu. É muito cômodo eu pensar, mas o cara é interesseiro, o cara só quer salário, o cara é um ingrato, o cara não reconhece, o cara é isso, o cara é aquilo, mas espera aí, vamos pensar melhor, mas será? Será que de repente esse cara saiu e me complicou, mas ele me complicou porque de repente eu me acostumei com ele fazer tudo e eu não documentei as coisas que ele fazia e agora não sei fazer? Será que não foi isso? Será que ele não saiu porque ele se puxava pela empresa e eu não reconhecia ele, eu ficava dando picuinha por coisinha? Traz para você esse passo, traz para você a causa, porque você tem chance de resolver. Será que de repente eu não estou nessa situação dele saiu e está fazendo falta? Porque ele fazia muita coisa, inclusive coisas de funcionários que eu simplesmente entregava para ele e pronto, agora nem as pessoas sabem fazer, nem eu. Traz para você a causa. Agora nós temos que começar a pensar o seguinte. Agora nós vamos pensar, já sei o problema, já sei o que realmente causou e não desculpide. Eu vou começar a pensar assim, ó, quais são as possíveis soluções. Quais são as possíveis soluções para resolver essa parada? Só que aqui eu vou te dizer que tem uma técnica chamada assim, ó, pensamento luz verde. O que é pensamento luz verde? Se você olhar para uma sinaleira, quando está luz verde, a gente avança, né? E aqui o pensamento luz verde é exatamente isso. Não é para você criticar a ideia. Veio a ideia, anota. Anota pelo menos 3. Anota pelo menos 3 possíveis soluções. Por exemplo, eu citei ali um problema, eu estou vendendo pouco. Ah, uma das soluções é eu botar vendedor externo, contratar um vendedor externo, nunca tive. Outra solução é botar um call center, aqui as pessoas ligando para os clientes para vender. De repente, outra opção é eu começar a fazer uma campanha em redes sociais. Ó, nunca fiz, vou começar a fazer agora. Outra solução é fazer um comercial na TV. Opa, vou extravasar. Então, escreve aí as soluções que você achou. Ah, vou fazer uma promoção, fazer uma oferta, fazer uma parceria com o fornecedor, vou botar um produto aqui de outra marca para dar uma inovada, vou fazer um barulho, vou ligar um por um para os melhores clientes. Lista opções de coisas que você pode fazer aí. Outro exemplo de problema. Ah, aquele meu vendedor, aquele meu funcionário top lá, o cara que levava tudo nas costas, que eu chamo de super-herói, né? O cara que sabe tudo ali, carrega a empresa nas costas, saiu. Tá? Então, qual é a outra opção? As opções para a gente resolver isso. Ah, vou contratar outro super-herói que nem ele. Não, peraí, o cara está saindo é só por causa do salário? Vou chamar ele aqui, vou fazer uma proposta e vou cobrir o salário que ele vai ganhar lá. Não, eu vou pedir para ele ficar aqui mais 15 dias para treinar para mim outra pessoa. Outra opção, vou dedicar um tempo agora, já que ele saiu mesmo, vou ter que fazer algumas coisas. Vou dedicar um tempo e vou documentar tudo o que ele fazia, vou criar processos das coisas que ele fazia. Então, lista aí as coisas que você pode fazer, as opções. Outra opção para esse caso, vou contratar um freelancer aqui para resolver, vou terceirizar isso, vou pegar um terceirizado, uma empresa que faz isso. Lista as opções, lista ali as opções, tá? Quais opções?
Eu quero que você coloque aqui pelo menos 3 opções, tá? Pelo menos 3 opções, assim já tá top. 3 opções. Então agora nós vamos para o quarto passo aqui. Você conscientizou o problema, você conscientizou a causa real do problema, você conscientizou as possíveis soluções. Agora o que você vai fazer? Você vai definir aí qual é a melhor solução. Qual é a melhor delas? Já que você escreveu, qual é a melhor? Tá? Qual é a melhor delas? Só que nós vamos fazer isso com um método. Um método para nós definir a melhor aqui. Olha, deixa eu só dar crédito. Eu gosto de dar crédito às pessoas. Eu não inventei isso aqui, tá? Isso aqui eu aprendi com um cara chamado Dale Carnegie. Aprendi com um livro dele, na verdade. Um livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É um dos princípios. Ele tem vários princípios para você gerenciar as preocupações. Isso aqui, isso é um deles, tá? Isso eu uso muito na minha vida. Então vamos dar crédito para a pessoa certa. Tá? Legal. Então, para esse passo aqui, qual é a melhor solução? Nós vamos fazer uma técnica também. E nós vamos fazer uma técnica de um negocinho, tem ali na tua folha, está escrito assim, ó, matriz D. Você vai colocar aí, ó, matriz de vantagens e... Ficou pequeno meu espaço aqui. Desvantagens. Matriz de vantagens e desvantagens. Você vai fazer uma matriz de vantagem e desvantagens. Como que você vai fazer isso aqui, ó? Como que você vai fazer, ó? Você vai pegar e vai escrever aqui, ó. Aqui você vai colocar a tua solução. Lembra que você escreveu 3? No mínimo 3? Uns escreveram 5, outros 4, uns 2, tá tudo certo. Você vai escrever elas aqui. A solução 1 é tal, a 2 é tal, ou só dá um número agora para facilitar aqui. Só numera aqui em cima, nas possíveis soluções, número 1, número 2, e copia aqui, 1, 2, 3. Aqui nessa coluna, você vai colocar vantagens e desvantagens. Aí você vai olhar, então, a solução 1. Solução 1 qual que era? Ah, solução 1 é eu fazer uma propaganda na TV para aumentar as minhas vendas. Vai lá, vantagem. Nossa, a vantagem é que a cidade inteira vai ver meu comercial. Desvantagem. Ah, o custo é incoerente com a minha realidade. Eu estou dando exemplo, né? Exemplo. Avalie as tuas aí. A outra solução, colocar vendedor externo. Qual é a vantagem? Ah, os caras podem ir atrás de cliente. Em vez de ficar esperando, podem ir atrás. Qual é a desvantagem? Muito tempo para treinar, muito caro, não tenho gestão, meu produto não comporta. Então, vantagens e desvantagens. Ah, vou fazer o marketing nas redes sociais, nunca fiz. Qual é a vantagem? A vantagem é que é barato. Outra vantagem, eu posso chegar diretamente no meu público, as pessoas que eu quero. Qual é a desvantagem? Ah, não sei fazer, por exemplo, nunca fiz isso. Então, matriz de vantagens e desvantagens. Lá o caso do funcionário, daquele super-herói que saiu. Quais as possíveis soluções? Ah, vou cobrir a oferta dele. Qual é a vantagem? A vantagem é que daí ele fica. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu vou estar criando um monstrinho aí. Daqui a pouco ele vem de novo. Achei outra oferta, eu vou ter que cobrir de novo. Estou criando uma dependência. Qual é a outra solução? Ah, vou pedir para ele ficar, treinar as pessoas para mim. Qual é a vantagem? Eu não preciso me preocupar em fazer, ele treina. Qual é a desvantagem? Vou ter que pagar, o cara vai estar desmotivado, não sei se vai ficar. A outra solução, eu vou aproveitar, vou fazer tudo e vou documentar as coisas. Qual é a vantagem? Não fico mais dependente de ninguém, vou criar meus processos ali. Não fico mais dependente do cara. Qual é a desvantagem? Vai levar mais tempo, por exemplo. Vou demorar muito, vou ter que fazer. Então, depois que você olhar para essa matriz de vantagens e desvantagens, está claro para você. Isso aqui eu ganho isso aqui eu perco isso. Ó, isso aqui eu perco tal coisa, ganho tal coisa, ah, mas a minha perda é pequenininha, opa, vale a pena. Por exemplo, a solução de fazer o marketing nas redes sociais. É barato, tendo um monte de gente, mas não sei fazer, mas posso pegar uma empresa que saiba fazer. Pronto, problema resolvido. Ah, mas vou ter que fazer os processos aqui para não ficar mais na dependência. Vai uma vantagem, não fico mais na dependência. Desvantagem, vou levar um tempo. Ok, vai levar um tempo agora, mas nunca mais vai ter que passar por isso. Porque qualquer pessoa, se você fizer os processos direitinho, na forma como eu ensino lá no Empreendedor Líder, ó, tá fácil, nunca mais vai depender das pessoas. Então, você vai olhar matriz de vantagens, matriz de desvantagens e vai tomar aí a decisão
de qual é a solução mais certa para resolver essa paradinha aqui, esse problema que está pegando com você aí. Então conta para mim, ó. Conta para mim, alguém já escreveu e já chegou a uma conclusão aí? Eu fiquei só falando, não sei se não atrapalhei vocês aqui. É que se eu ficar mudo, daí não tem graça, né? Também aqui. Ó, o Fernando aqui, contratar um freelance, vantagem pode ajudar, desvantagens pode atrapalhar. Do teu ponto de vista. Dá para espremer um pouquinho mais, Fernando. Vantagem pode ajudar em quê? Né? Espreme aí na hora de colocar. Pode me ajudar em quê? É rápido, o cara sabe fazer, já é pronto. Desvantagem, pode me custar mais caro, posso não ter ele na hora que eu quero, ele pode não estar disponível quando eu preciso. Então, tenta escrever, tá? Tenta esmiuçar. Quanto mais você espremer essa paradinha aí, melhor, tá? Nessa hora, nesse exercício, a gente tem que pensar a fundo mesmo, tá? Bota a cachola para funcionar, pensa vantagem e desvantagem. A Elizabeth diz que já fez tudo e já achou uma solução melhor, a Elizabeth. Às vezes não acha assim em segundos, né, Campo? Agora eu tenho que parar para pensar, eu tenho que ver meio claro, mas a métrica é essa, tá? Essa é a métrica. Pode ser que alguns achem, pode ser que outros não achem agora. Mas essa métrica me ajuda pra caramba, eu consigo resolver muitos problemas desse jeito. A melhor solução é estudar empreendedor líder. É você que está dizendo, eu gostei da tua solução, tá? Top, uma boa solução. Maravilha. Vantagem, fazer o curso empreendedor líder. Desvantagem, não colocar em prática. Não, aí não, né? Colocar em prática na TBC. Ó. Posso dividir com a equipe a sugestão solução. Claro, cara, deve fazer isso. Isso aqui não precisa ser uma cabeça só pensando. Pode reunir lá a galera, reúne, ó, pessoal, vamos trabalhar aqui. A real, qual é o problema? Qual é a causa do problema? O que está causando esse negócio? Quais são as ideias que você tem? Larga aí. E nesse momento, aqui eu vou te dar uma outra dica que nem estava preparado para agora, mas se você for fazer isso com a equipe, vai vir ideias muito boas aqui nas possíveis soluções e vai vir aquelas ideias bola fora, né? Não tem problema. Anota. Nada de dizer, na hora que a pessoa deu a ideia, nada de dizer, não, isso não funciona para... Anota a ideia. Anota. Da transparência. Que se você ficar bitolando não, podando as pessoas, elas não vão mais contribuir. Então anota ali, depois vai com vantagem, desvantagem. Aí você lista, essa vantagem é que para nós não dá por causa disso e disso e disso, porque o custo é muito alto, porque não temos dinheiro, porque já tentei uma vez, não funciona. Aí sim, pronto. Aí é fato, não é opinião, tá? Lembra que para essa ferramenta funcionar, esse cara tem que estar fora. Ó. Tira o emocional. Então é 100% racional. E se você der contra uma ideia, vai voltar o emocional da pessoa, a pessoa se fecha, não vou falar mais nada, eu falo, o cara me corta. Então tá, aplica esse negócio. Para cada solução, colocamos na matriz diversas vantagens e desvantagens, destacamos as maiores. Não, coloca mais. A folhinha ali é pequenininha, né? Mas você pode pegar um papel aí, um Excel da vida, listar tudo que você tem. Quanto mais você trabalhar ali, melhor. Quanto mais você espremer, tá? Aquele bagaço da laranja sempre sai mais um suquinho. Então, tira o que der. Quanto mais vantagens você colocar, quanto mais desvantagens, mais você está racionalizando o problema. Mais você está enxergando de frente o problema e você consegue tomar decisão. Tá bem? O que não podemos é ficar na zona de conforto, buscar sempre solução, disse a Alexandra. Total. Zona de conforto é gostosinho, é quentinho, mas não leva a gente a nada, né? Achei. Aprender a ter resultados. Vantagens. Aprender a ter resultados. Desvantagem continuar na mesma. É isso aí. Bacana. Que bom. Fico feliz que vocês acharam, né? Atingimos o objetivo. A quarta ação é o seguinte, ó. Diz que uma vez estava lá o capitão de um navio, aqueles navios de guerra. Hoje o campo tá só de guerra, né? Tô só de guerra aqui. Aquele navio de guerra. E o cara era um navio lá grande, mas não era grandão. De repente chegou um grandão perto dele. E o grandão começou a atirar. Começaram a atirar de metralhadora para tudo quanto é lado lá. E o capitão tomou um tiro no ombro. E quando ele tomou um tiro, natural, começou a sangrar. O capitão olhou para o imediato e disse assim, ó, vai lá na minha cabine e pega a minha camisa vermelha. Botou aquela camisa vermelha. Por quê? Porque ele não queria que ninguém, nenhum dos soldados dele, nenhum dos marinheiros vissem ele sangrando. Porque se eles vissem o capitão sangrando, a equipe ia desanimar. Não iam lutar com o combate. Pô, o nosso capitão tá aí, complicado. Então, qual é que é o passo aqui? O passo aqui é o seguinte, a ação que você tem que ser, ó, seja o líder
seja o líder que seu time precisa. Foi o que esse capitão fez, pegou a camisa vermelha para disfarçar lá o sangue. Ele estava sentindo dor, estava sangrando, mas ninguém percebeu só que ele estava ali firme no comando. Só que logo depois, na sequência, chegou mais 3 navios, enorme, navios inimigos, e chegaram perto ali e começaram de novo a atirar. E aí o imediato olhou para o capitão e disse assim, capitão, o que eu faço agora? O capitão olhou para o imediato e disse assim, ó, agora você vai lá na minha cabine e pega a minha calça marrom aqui. É uma piadinha, né? Mas, ó, meio sem graça. Mas a verdade é o seguinte, ó, se você como líder da tua empresa, líder das pessoas que estão ali com você, se você fraquejar, o teu time vai fraquejar também. Então, a verdade é que a situação ela pode estar terrível, a situação pode estar caótica, pode estar ruim. E você, como líder, sendo o líder que o time precisa, você deve dar real para ele. Você não tem que esconder, ó, meu povo, o seguinte, ó, aconteceu isso, nossas vendas caíram, saiu o fulano, que era nosso melhor vendedor, saiu o sócio aqui, que ele sabia fazer tal coisa, mas assim, ó, vamos resolver esse negócio, vamos aplicar aquela fórmula anterior ali, vamos resolver. Então, como líder, mantenha a linha. Dá real para eles, mas também deixar claro, ó, nós vamos resolver juntos isso aqui. Ó. Gente, está complicada a nossa situação. Mas vamos por esse caminho, vamos por aqui, que aí funciona. E é claro, como líder, ó, pede apoio. As pessoas, às vezes, elas estão na empresa só esperando uma oportunidade de contribuir, de dar uma ideia, de dar uma opinião. Mas lidere essas pessoas. Assuma a bronca. Como alguém falou aqui, não lembro quem foi, acho que foi a Alexandra, que não dá para ficar na zona de conforto. Não dá para ficar na zona de conforto. Líder na zona de conforto não está sendo o líder que o time precisa. Está se escondendo. Se o líder se esconde, o time vai se esconder também. Então, assuma, seja o líder que o time precisa. E aqui temos agora a última coisa que você tem que fazer, que é uma sigla aqui. É uma sigla. A sigla DTP. Essa sigla é o seguinte, ó. Planta é um negócio que fica lá no vaso, fica lá no quintal, fica lá esperando. Fica ali, ela não se mexe. A planta, ela não se mexe. Só que você não é planta. Você pode se mexer. Você pode fazer as coisas acontecer. Então, esse passo é o seguinte, ó. Dá teus pulos. Achou a solução? Encontrou a melhor solução? Te mexe. Põe em prática. Não fica adiando. Não fica dando desculpide. Não fica dando explicação fajuta. Vai lá e faz acontecer. Esse fazer acontecer, tem muita gente que às vezes dizem assim, ó. Mas eu não sei muito bem como fazer. Vai lá e faz do jeito que você acha que você sabe. Tem um princípio que diz o seguinte, as coisas feitas, elas são melhores do que as coisas perfeitas que não saem da cabeça, que não saem do papel. Ou seja, feito é melhor do que perfeito. Então vai lá e faz. É melhor fazer de um jeito que talvez não seja o ideal do que não fazer esperando o momento ideal. Você tem todo o direito de chorar, tem todo o direito de espernear, tem todo o direito de gritar, de pôr para fora, mas você tem a obrigação de agir, você tem a obrigação de dar os teus pulos. E assim a gente fechou aqui, então, as 5 coisas, as 5 ações que eu faço quando eu tenho que enfrentar um problema, uma adversidade, uma coisa diferente aí que surge no meu caminho. Mas com esses passos aqui, se você levar a sério esse negócio, eu te garanto que funciona, tá? E vamos ver se ficou alguma pergunta aqui. Lembrei do TBC, o TBC é total, né, cara? Totalmente, tira a bunda da cadeira, sempre, né? Eu só quis variar aqui, porque senão fica muito óbvio. Mas é quase a mesma coisa, né? TBC. Porque para a gente resumir aqui, para a gente fechar o que a gente conversou hoje, né? Como é que seria para você encarar de frente os teus problemas? Como é que seria para você deixar a emoção de lado ali uns minutinhos e encarar com serenidade, encarar com confiança, encarar com aquele olhar crítico as coisas, agindo de modo a buscar a solução e não ficar apagando incêndio? Será que isso te ajuda a você trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa? O que tem de complicado isso aqui? Não tem nada de complicado. É uma formulazinha simplesinha. É só fazer,
Você já começou a fazer hoje, se não concluiu hoje, termina amanhã, faz com a equipe. Eu faço isso sempre. Isso me ajuda muito. Isso te ajuda você fica feio, né? Isso ajuda você a parar de apagar incêndio, organizar os teus processos e ter uma empresa lucrativa. Isso vai levar você a trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa, tá? Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Adorei trabalhar essa ferramenta, adorei o feedback de vocês dizendo que estão fazendo, me deu um gás aqui para a gente tocar esse negócio com mais entusiasmo ainda. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.